a todos, bem-vindos a mais um Palavras Cruzadas. É realmente um prazer estar convosco aqui, já há algum tempo que eu não tinha essa oportunidade. E desta vez nós temos aqui como nosso convidado o nosso pastor Dário Santos. Olá, pastor Dário, tudo bem? Olá, João, é um prazer estar aqui novamente nesta rúbrica, Palavras Cruzadas, e acho que os momentos que vamos passar aqui dentro do momento serão muito interessantes e de interesse também para aqueles que nos estão a assistir. Sem dúvida, bem-vindo de novo. Nós vamos hoje focar-nos aqui na lição número 6 deste nosso trimestriário que se foca na questão da aliança com Deus. O título desta lição é A Semente de Abraão, e o versículo áureo que nos é, portanto, o verso para memorização que nos é apresentado, encontra-se em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, e diz o seguinte: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É um texto que nós conhecemos. E eu gostei, na lição de sábado, apresentava aqui uma história que eu gostava de partilhar também convosco, de uma pequena vila, portanto uma pequena cidade, onde havia uma certa loja de joalharia que tinha um relógio na montra, que era o relógio que a maior parte das pessoas usavam para controlar os seus próprios relógios, não é? E um certo dia o relógio parou às 9h15 da manhã e ficou parado ali às 9h15, e toda a cidade acabou por ser afetada um bocadinho, porque as crianças achavam que ainda tinham muito tempo para brincar antes de irem para a escola, os adultos que estavam a caminho do trabalho pensavam que estavam atrasados, afinal de contas, por aquele relógio, afinal ainda era muito cedo, e então só porque um pequeno relógio na montra de uma joalharia da cidade falhou, toda a cidade acabou por ser afetada. E o autor da lição da Escola Sabatina acaba por fazer a comparação de Israel como precisamente um relógio que está na vitrine, que é o mundo, não é? Portanto, Israel era, no fundo, funcionava precisamente como este relógio, era um padrão para todos os outros povos, para todas as outras nações que estavam ali à volta. Nós temos que perceber que no Antigo Testamento há toda uma história, no fundo, como aquelas grandes histórias que nós conhecemos da cultura popular hoje em dia, como a Guerra das Estrelas, como até a Guerra dos Tronos, etc., da luta entre o bem e o mal, e entre as bênçãos de Deus e as maldições que o mundo acaba por trazer sobre si próprio. E o povo de Israel era precisamente suposto ser, no meio de todas as maldições, no meio do mal, no meio do caos, ser uma bênção para as nações. Era neste sentido que a semente de Abraão, isto é, os descendentes de Abraão, tinham sido chamados. E por isso então é que eu creio que o autor da lição da Escola Sabatina fala precisamente sobre esta questão do povo de Israel ser um relógio na vitrine do mundo, digamos assim. Aliás, a lição de domingo, o título é precisamente Acima de Todos os Povos. E eu creio que o pastor Dário tem alguns pensamentos a partilhar connosco acerca da lição de domingo. Obrigado, João, por esta parte introdutória. Nós sabemos que na teologia e também em outras ciências, na literatura, é muito importante percebermos e aplicarmos uma hermenêutica correta. A hermenêutica, para aqueles que estão lá em casa e que talvez não conheçam ou não estejam familiarizados com este termo, é a ciência de interpretação do texto. E se nós não tivermos uma hermenêutica adequada, quer isto dizer que a nossa teologia ou a nossa religião poderá ser também uma religião frágil, ou uma religião que não está corretamente estruturada ou apoiada. E por isso, por vezes, nós vemos comportamentos, por vezes, ou sem uma teologia profunda, ou até fundamentalistas, porque exatamente não empregam a hermenêutica correta. E quando nós começamos a ler na lição do domingo, o título que é Acima de Todos os Povos, lá está, se nós não tivermos uma interpretação correta, nós vamos fazer um caminho equivocado. Deuteronômio no capítulo 7, no versículo 6, logo na lição diz: Porque povo santo és ao Senhor, teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosse o seu próprio povo, de todos os povos que sobre a terra há. Quando eu leio este texto sem uns óculos hermenêuticos corretos,
eu posso olhar para este texto de uma forma elitista, sobretudo se eu sou um judeu ou se eu sou um israelita, pensando que Deus deu uma ascendência especial ao povo de Israel e não percebendo claramente qual era ou qual é a missão. É interessante que a palavra fariseu, proshim, que deriva de outra palavra que é parashá, que significa separado, eleito. E os fariseus consideravam-se eleitos, consideravam-se separados. E às vezes nós encontramos hoje algumas confissões religiosas, dentre as quais também a nossa, adventistas do sétimo dia, que nos achamos também separados, eleitos, no sentido de estarmos acima de todos os outros povos. E se isto não for bem interpretado, pode nos levar a alguns equívocos, porque essencialmente nós podemos ainda não ter entendido o que é a graça. E segundo o autor da lição, a graça é um favor imerecido de Deus. Portanto, Deus poderá estar a chamar-nos para uma posição elevada, mas sobretudo para nos dar uma missão, porque a convocatória traz também responsabilização e não propriamente ser considerado moralmente acima de outros seres humanos. Eu estou a ser convocado para uma missão especial. E não existe doação sem doador. E obviamente que essa missão terá as suas prerrogativas, que nós temos que entender. Mas falando, por exemplo, na palavra graça. João, nós teremos dificuldades em encontrar a palavra graça, como atualmente é entendida pelos cristãos, porque esta é uma doutrina, é verdade, que está figurada implicitamente em todo o Antigo Testamento, em forma de uma promessa e também de esperança. E nós sabemos que a graça divina é manifestada logo desde o início. Tu falavas na semente de Abraão, a semente de Eva, ia dar, missiologicamente, ia dar a figura de Jesus Cristo. E esta graça foi logo dada ao homem depois da queda, no proto-evangelho, que nós encontramos em Gênesis 2 e Gênesis 3. Quer isto dizer que Deus não se deixou abater pela situação pecaminosa do homem, e pela sua iniciativa gratuita, ele suscitou no homem um movimento de conversão. E este movimento de conversão está relacionado, sobretudo, com a sua iniciativa criadora, porque o mesmo verbo para a criação está relacionado com a ação do Espírito dentro de nós. Mas a graça divina está relacionada com os conceitos de eleição e de aliança. Quer isto dizer que a eleição do povo de Israel baseou-se exclusivamente sobre a vontade de Deus, ou seja, sobre o doador. Sendo assim, é um gesto absolutamente gracioso. No Antigo Testamento, os termos que melhor exprimem o sentido teológico da graça são en e hesed. O substantivo en designa uma qualidade que incita ao favor. Que expressa até o mais forte que vem ao socorro do mais fraco, que precisa de socorro devido ao seu contexto desfavorável, devido às suas circunstâncias ou devido à sua fraqueza. Neste sentido, a graça de Deus, nós vamos classificá-la como misericórdia. E é isso que às vezes não conseguimos visualizar tão bem. Tem a ver com misericórdia. E a misericórdia de Deus inclinada sobre quem? Sobre nós que somos pecadores. E este termo hesed expressa a fidelidade de Deus manifestada numa aliança. E essa aliança permeia todo o Antigo Testamento. Apesar da fidelidade de Deus, o homem quebra essa aliança. Por isso, devido à fraqueza do homem, Deus decide fazer aquilo que ele é radicalmente incapaz. Incapaz de fazer por si mesmo, obviamente. Na sua infinita graça, então, Deus oferece ao homem, através da obra do Espírito Santo, a possibilidade de lhe mudar o coração, de lhe apagar os pecados, de renovar o interior. Agora, no Novo Testamento, eu estou a dar um salto rapidamente sobre o que é a noção de graça na Bíblia. Ela está intrinsecamente fundamentada na própria mensagem do Novo Testamento. Ela é boa nova da graça de Deus, da sua graça. Portanto, se ela está nos evangelhos sinóticos, mas foi sobretudo desenvolvida pelo apóstolo Paulo e pelos escritos joaninos.
Só que Paulo partia então da morte e ressurreição de Jesus Cristo para elaborar a sua teologia da charis, que é a palavra grega para graça. Assim, charis torna-se um dos conceitos mais centrais da teologia do Novo Testamento, estando presente no Evangelho. Devido à potencialidade única desta palavra no mundo grego, ela pôde ser usada para exprimir a intenção, a mentalidade, como também o dom que daí procede. O dom de excelência que resume toda a ação de Deus e tudo aquilo que nós podemos desejar aos nossos irmãos. Aliás, o apóstolo São Paulo várias vezes se saudava aos irmãos com a graça de Deus. Portanto, esta é uma expressão de salvação em Cristo Jesus, até como os teólogos dizem, da soteriologia, que tem a ver com a salvação. Ou seja, esta é a vontade salvífica de Deus em relação ao ser humano que se encontra perdido. E este privilégio que é dado aos patriarcas está relacionado, sobretudo, com o dom da salvação. É verdade, João, que também na lição do domingo nós encontramos em Ezequiel, no capítulo 16 ou no versículo 4, uma metáfora resultante do vestimento, relacionado também com o pacto. E o capítulo 16 é talvez a metáfora, ou eu não chamaria metáfora, mas também se calhar uma metáfora, uma alegoria, mas vamos chamar metáfora. A prostituição é a metáfora mais frequente nesta história de Ezequiel 16, e através dela nós vemos a infidelidade do povo de Israel ao Senhor, que é comparada à imoralidade de uma prostituta. A figura da prostituição, espiritualmente falando, para aqueles que nos estão a ver lá em casa, é recorrentemente utilizada no Antigo Testamento para se referir à prática de Israel de seguir outros deuses. Por isso as palavras como prostituição, promiscuidade, lascívia, depravação, imoralidade, são usadas para descrever a falta de fidelidade de Judá a Deus. E por isso a história de Jerusalém, a história do povo de Israel, é narrada como um conto figurativo de uma menina que nasce e cresce até à maturidade, apresentada para expor os pecados de Israel. Esta menina não nasceu numa família talvez funcional, não recebeu os cuidados que um recém-nascido obtinha no antigo Médio Oriente, em que era cortado o cordão umbilical. Nós vemos através do versículo 3 e 5 do capítulo 16, em que havia a lavagem com água, esfregava-se com sal, havia um envolvimento com panos. Eram as práticas das parteiras palestinas e que tinham sido observadas hoje ainda em camponeses árabes modernos. Quer isto dizer que depois de estabelecer a sua aliança, o Senhor transforma Jerusalém, transforma Israel, através de uma existência que era marginalizada para uma propriedade real. Então o povo passa a ser banhado, tomam banho, estão vestidos, adornados, estão aptos para serem reis e até sacerdotes, e a fama de Jerusalém começa a espalhar-se por entre as nações, o que aponta para o esplêndido reinado de Israel nos dias de Salomão. Entretanto, eles confiam na sua formosura de tal forma, ao seu estado de eleição, que se entregam à imoralidade espiritual, dos versículos 15 ao 59 em diante, a ponto de se tornarem depravados como se fossem Sodoma e Samaria, como diz os versículos 46 e 48. Por isso, por incrível que pareça esta longa história, esta história deixa claro que Deus não nos vai rejeitar para sempre e que no final nós vamos encontrar a graça de Deus que nos vai restaurar. Claro que haveria muito mais para estender, mas o tempo também é curto e nós temos mais alguns dias para aprofundar. Não é isso, Pastor João? Sim, e eu gostava de pegar aqui nesta questão da graça que o Pastor Dário mencionou muito bem, porque para mim quando eu olho para o Antigo Testamento, através dos meus óculos hermenêuticos, eu vejo sobretudo precisamente a questão da graça expressa através da aliança. A aliança, no fundo, é precisamente a expressão máxima da graça de Deus. Quando nós encontramos a queda da humanidade no capítulo 4 no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que Deus podia ter castigado, tal como Ele próprio tinha prometido, imediatamente a humanidade. Não é isso que acontece. Quando nós avançamos mais alguns capítulos e encontramos todo aquele colapsar do mundo que Deus tinha trazido do caos à ordem, outra vez no meio de um caos no início da história do dilúvio em Gênesis 6, encontramos precisamente, mais uma vez, um Deus que
de uma forma, é verdade, bastante forte, tenta responder a todo aquele ambiente de pecado, de corrupção, de abuso, de discriminação, mantendo ali um remanescente. E depois, mesmo, a mesma história repete-se múltiplas vezes. Há sempre, a humanidade acaba sempre por uma e outra vez cair num mundo realmente de maldade e de corrupção, e Deus consegue sempre reagir de alguma forma. E no fundo, esta aliança é precisamente a reação de Deus a tudo isso. É dizer assim, eu vou tentar interagir no mundo, não como daquela primeira vez em que eu destruí o mundo através de um dilúvio, mas vou tentar interagir no mundo através de um povo que é suposto que mostre precisamente o que é que realmente significa ser um povo de Deus, ter as bênçãos de Deus, não é? E a lição de segunda-feira fala-nos precisamente dessa primeira aliança, o título é Negócio de Terra. Eu achei um título interessante ali na lição de segunda-feira, porque claramente a expressão dessa aliança, naquele primeiro contrato, digamos assim, que é estabelecido entre Deus e Abraão, é uma aliança que é expressa na criação de uma nação, é expressa na dádiva de uma porção de terra e, claro está, naquela ideia de que eles serão uma bênção para todas as outras nações. Mas esta forma, Deus nunca acaba por ir sempre adaptando a sua aliança de acordo com as circunstâncias do momento. É isso que eu acho tão interessante e que, no fundo, é aquilo que o pastor Dário estava a definir como a graça, não é? À medida que o tempo vai avançando, dependendo das circunstâncias, Deus adapta a sua aliança de forma a conseguir melhor responder às novas circunstâncias. E hoje em dia, nós acreditamos, fazendo aqui o salto novamente para o Novo Testamento, não é? Que não estamos a falar apenas de uma nação, mas estamos a falar de todas as nações, de todos os povos. Não estamos a falar de uma porção de terra, pelo menos não aqui neste contexto em que nós vivemos, mas continuamos a falar, e sim, de sermos uma bênção para o mundo que está à nossa volta, não é? E a aliança, no fundo, mantém-se, apesar de ter uma expressão ligeiramente diferente do que este negócio de terra que a lição nos menciona aqui na segunda-feira. E já agora nós vamos ter aqui uma pequena pausa para ouvir um momento especial, falando precisamente da terra prometida. Vamos ouvir o irmão Pedro Santos, um grande amigo meu do Norte, a cantar uma música intitulada Quero Lá Estar. Para ele, a nossa atenção. Onde Deus está.
dia de alegria. Queres lá estar onde Deus está? Queres lá viver? Sentir a paz do eterno lar. Queres lá estar? Realmente aqui um momento musical excelente, a lembrar-nos de outros tempos, antes da pandemia, que nós podíamos estar um bocadinho mais próximos uns dos outros, e aqui muitos amigos do Norte realmente a poderem partilhar connosco este momento musical. Pastor Dário, voltando aqui à nossa lição, eu creio que o Pastor Dário já tocou aqui um bocadinho, precisamente na dificuldade que foi para o povo de Israel cumprir esta aliança, mas eu creio que a lição de terça-feira nos fala um bocadinho mais sobre isso, é verdade? Sim, Pastor João. Quando nós pensamos em aliança, devemos pensar que existem sempre dois contraentes. E estes dois contraentes, no caso do nosso relacionamento com Deus, eles não estão na mesma posição. Deus apresenta-nos a sua graça, e nós já vimos qual é o significado da graça, que é um favor imerecido, e o ser humano responde com um compromisso. Mas ainda assim o nosso compromisso, como nós já vimos, também são trapos de imundície, porque nós não conseguimos cumprir aquilo que muitas vezes prometemos. E se não for a misericórdia de Deus, nós estaremos fora deste pacto. Mas a realidade é, para que o pacto funcione, tem que haver esse compromisso. O autor da lição vai até Noé, falando do compromisso, e nós, quando estamos no dilúvio, parece que somos remetidos novamente ao ambiente inicial da criação. Há uma confusão inicial, não provocada por o estado de bem, que foi Deus que criou, mas foi o homem que originou esse estado caótico. E Deus vai iniciar uma nova criação depois do dilúvio. E nós encontramos aqui alguns significados dessa nova aliança que Deus estabelece depois do dilúvio, assim que Noé e a sua família saem da arca. Encontramos a importância da justiça. Vimos que Noé era justo porque caminhava com Deus. E porque ele caminhava com Deus, isso lhe foi imputado por justiça. E às vezes nós podemos pensar, e nós encontramos hoje muitos perfeccionistas e legalistas, que afirmam que pelos nossos próprios méritos nós podemos ser justos e perfeitos. Mas a palavra perfeição no Antigo e no Novo Testamento significa maturidade espiritual. E eu pergunto, Pastor João, será que alguém nasce maduro, espiritualmente falando? E não, nas outras áreas? Obviamente não. É um caminho, no fundo, é como os grandes patriarcas que tiveram um caminho de chegar a atingir a maturidade. Claramente, portanto, esta não é uma aptidão que é intrínseca ao nosso caráter. Portanto, nós vamos fazendo um caminho e vamos ganhando competências de maturidade. E na espiritualidade é exatamente a mesma coisa. Vamos fazendo um caminho de aperfeiçoamento até alcançarmos a maturidade em Cristo Jesus. Por isso, nós caminhamos com Deus e depois somos perfeitos, e não o contrário. O resto é a proposta diabólica. E nesta importância da justiça que nós encontramos, a resposta de Noé, vemos que, apesar de estarmos num mundo de corrupção, de injustiças, e onde se louva o que é erróneo, o que é errado, o que é errático, ser justo é um sinal de caminhar com Deus. E esta justiça tem um valor de redenção, e Noé respondia a essa iniciativa de Deus. Vimos também o valor do sangue e da vida. As estatísticas mostram-nos cada vez mais que a cada ano há um número absurdo de pessoas que são mortas violentamente. No dia a dia as nossas cidades são envoltas em... Eu não estou a fazer apologia do Correio da Manhã, nem desses jornais que andam por aí parecidos. Mata-se facilmente, a vida humana praticamente já não tem valor. Ainda lembramos há pouco tempo em Moçambique o massacre que ali foi realizado. Por isso, a vida humana tem valores e é sagrada. Na vida do outro, mesmo que se ele for considerado um adversário, existe o sangue, existe o nefesh, e ninguém tem direito de tirar a vida ao outro, pois esta parte pertence unicamente a Deus.
Podemos encontrar também, nesta situação de Noé de compromisso, digamos que uma aliança universal. Em Noé nós encontramos todos, não importa qual a raça a que pertencemos, qual o género. É verdade que hoje está na moda o Black Lives Matter devido ao homicídio do George Floyd, e nós também, enquanto igreja, jamais faremos apologia do racismo, mas o nosso mote deveria ser All Lives Matter, ou seja, todas as vidas são importantes, independentemente da cor da pele, independentemente do sexo, independentemente das minhas opções. Nós devíamos tratar todos os seres humanos com dignidade, porque Jesus morreu por todos. Na vida do outro, mesmo sendo adversário, todos têm um valor intrínseco. Na aliança com Noé, na aliança com Abraão, estão todos os povos, todas as culturas, todas as religiões que aceitem esta proposta de salvação que Deus faz. E depois, nós ficamos desautorizados a ser profetas da desgraça. Todos aqueles que apresentam o Evangelho salvífico através do medo, através do castigo violento, esta não é a forma pedagógica, esta não é a forma correta de apresentar o pacto que Deus quer estabelecer connosco. Com certeza, João, que nós não estamos a negar as consequências. Claro que se nós não alinharmos no pacto, a Bíblia também nos diz que as consequências surgirão. O salário do pecado é a morte. Mas apresentar a proposta de salvação através do medo, através do terror, não produz resultados. Portanto, quem prega somente o castigo e a desgraça não terá os resultados que pretende. E nós até podíamos falar também no respeito pelos animais, pela natureza, porque ali na história do Noé, na história dos patriarcas, na história da Bíblia, nós vemos o respeito pela natureza. É verdade que não apregoamos agendas verdes, ok? Mas continuamos a respeitar os direitos dos animais, das espécies vivas, que estão a desaparecer, muitas delas estão a entrar em extinção, e nós não negamos também o aquecimento global, não através de uma instrumentalização política, mas a nossa natureza está desequilibrada. E o arco-íris, as várias cores que têm uma significação extraordinária. Nós gostamos de olhar, e já o falámos também em outras semanas, o cristianismo sobreviveu a tantas perseguições até hoje. O judaísmo sofreu a catástrofe do Holocausto e soube ressurgir. Atualmente nós vemos novas perseguições, novos holocaustos também, provavelmente nos esperam, mas também novos arco-íris, que nos mostram a bondade de Deus e o seu carinho connosco e com toda a criação. Diante de todas as crises que possamos enfrentar, diante de todos os caos, há sempre um arco-íris, o berrite, para sustentar a nossa esperança, mostrando-nos que em Cristo nós somos iguais. E no fundo é isso que eu acho tão interessante, e fazendo aqui o salto para a lição de quarta-feira, cujo título é o remanescente, não é? É isso que eu acho tão interessante na forma como Deus lida connosco, é que independentemente da nossa incapacidade para cumprir em todos os momentos com esta aliança, não é? E o pastor Dário mencionou aqui alguns aspectos que claramente mostram que nós não somos capazes de cumprir com a nossa aliança no que toca a manter a natureza que foi criada por Deus. Há claramente ainda grandes problemas de discriminação que nós enfrentamos, há grandes problemas criminais e eventualmente até problemas que estão na base dessas expressões criminais, apesar de nós não conseguirmos manter esta nossa aliança com Deus, que nos torna realmente uma bênção para as nações. Deus vem sempre à nossa procura. No capítulo 4 de Isaías, no versículo 3, que é um dos textos que é mencionado aqui na lição de quarta-feira, nós lemos que Deus fala precisamente: e será aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém, que será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Ou seja, a ideia é que, de alguma forma, neste momento em específico da história do povo de Israel, aqueles que ficavam para trás eram os santos, era o remanescente. E Deus vai sempre procurar trabalhar com este remanescente e através deste remanescente. Aconteceu isso com Noé, aconteceu isso com Abraão,
Aconteceu isso com Moisés, aconteceu isso com vários heróis da nossa fé, heróis e heroínas da nossa fé, que realmente foram remanescentes em pontos diferentes da história da Bíblia. E isso mostra-nos claramente esta ideia de um Deus que vem sempre à procura da humanidade, que independentemente do quão mau seja o mundo, do quão desprovido daquela ordem inicial que Deus estabeleceu em que tudo era bom, o mundo esteja, Deus quer sempre que de alguma forma haja um remanescente a levar a bênção ao mundo ao seu redor. E no fundo é essa ideia que nos mostra mais uma vez aquilo que o pastor Dário falava há alguns momentos atrás, da questão da graça, não é? E eu creio que, como é lógico, a expressão sem qualquer tipo de desprimor para com os nossos irmãos judeus, eu creio que a expressão máxima dessa aliança hoje em dia está precisamente na nova aliança que é estabelecida no Novo Testamento, não é? O tal Israel espiritual que fala a lição de quinta-feira. Sim, Pastor João. Eu recordo num discurso que o apóstolo São Paulo, portanto, teve, e sobretudo os fariseus eram os seus principais interlocutores, e é interessante o itinerário que ele faz da história de Israel, com o desígnio de combater os argumentos que eram apresentados pelos seus adversários, que afirmavam que os verdadeiros descendentes da aliança, ou até de Abraão, portanto, eram eles os israelitas, os tais separados, tais que nós falávamos, os fariseus. Portanto, os gentios, conforme a acusação deles, eram ilegítimos, e, portanto, se eles quisessem tornar verdadeiros seguidores de Cristo, deviam primeiramente tornar-se filhos de Abraão, submetendo-se à lei da circuncisão. Portanto, esta era a visão dos judaizantes, de alguns judaizantes, e dos fariseus que estavam em Jerusalém. E o que o apóstolo São Paulo diz é totalmente oposto. Ele até chega ao ponto de dizer que esses legalistas é que manifestam um espírito de não serem verdadeiros filhos de Abraão, mas sim filhos ilegítimos, como Ismael. Portanto, quando eles colocam a sua confiança na circuncisão, eles estavam a confiar na carne, como Sara fez com Agar e como os israelitas fizeram com a lei de Deus no Sinai. Portanto, os cristãos gentios, no entanto, eles eram filhos de Abraão, não pela descendência natural, mas como Isaac pela linhagem sobrenatural. Como Isaac, eles tinham um cumprimento da promessa feita a Abraão. Portanto, como Isaac, o seu nascimento na liberdade era o efeito da graça divina. Como Isaac, eles pertenciam à coluna da aliança da promessa. E este nascimento espiritual é feito em Cristo Jesus. E é através dele que nós somos ramificados. De outra forma, não somos semente de Abraão. Até para vos dizer que, às vezes, isto é um raciocínio interessante. Abraão não era israelita. Abraão não era judeu sequer. Abraão veio de Ur dos Caldeus. Ele era da Mesopotâmia, que significa entre os rios. Então ele era existente à nação de Israel. Hoje, o povo de Israel também já não existe. Portanto, se o povo de Israel já não existe, o nosso legado terá que ser intemporal. E todas as promessas da aliança tinham uma tipologia, ou seja, eles apontavam para Jesus Cristo. Quer isto dizer que, se eu aceito Jesus Cristo, então eu sou enxertado nesse pacto e nessa aliança. Independentemente de eu ser um gentio, porque, Pastor João, temos que admitir, nós os dois somos gentios, em linguagem bíblica, não é? Mas somos gentios que fomos feitos herdeiros da promessa, porque o nosso foco é espiritual. O nosso ancestral, que faz esta ligação, é Cristo Jesus. Porque a promessa de Abraão e todos os patriarcas da Bíblia é espiritual. Sobretudo, é espiritual. E Deus chamou o povo de Israel para proclamar as virtudes do seu caráter, para serem santos,
como o nosso Pai dos céus também é santo. Ou seja, para levarem a missão salvífica aos outros povos. A eleição é essa, não significa que seriam os únicos a serem salvos. Não, eles foram convidados a levar a salvação a outros e a viver à altura desse reino de sacerdotes, como diz o texto do Novo Testamento, texto romanos. Os sacerdotes tinham uma mitra que diziam santidade ao Senhor. Hoje é verdade que nós não temos que usar uma mitra na nossa testa, mas no nosso coração pode estar escrito santidade ao Senhor, porque o Senhor quer que desenvolvamos um caráter santo. E ao utilizarmos como canais da sua bênção, porque nós não somos modelo, o modelo é Cristo, nós somos referentes. Podemos ser referentes positivos ou referentes negativos. Nós então estamos a levar a salvação aos outros, mas somos candidatos à salvação tanto das outras confissões religiosas, ou até quem não tem nenhuma, como os adventistas do sétimo dia. Portanto, nós estamos numa posição igualitária em relação à salvação. Podemos ter mais luz, como a Igreja Remanescente também reconhecemos que somos, temos mais luz em relação a alguns temas. Não vamos dizer que não há verdade em outras confissões. Com certeza que também há verdade. Mas no acesso à salvação, todos somos equitativamente candidatos. Agora temos uma missão especial. Mas quem também recebeu mais luz, também tem mais responsabilidade. Não é assim? Exatamente. E é através dessa missão que nós realmente somos este Israel espiritual, que, como o pastor Dário mencionou muito bem, em Romanos o apóstolo Paulo compara a Deus em enxertar-nos na árvore, não é? De forma contra a natureza. Portanto, é uma ideia bastante interessante que aparece ali no livro de Romanos, de Deus a enxertar-nos nesta árvore, que é a semente de Abraão. É apenas através dessa maneira que nós realmente conseguimos fazer parte deste povo, é através desta aliança que é estabelecida através de Cristo, e não significa que sejamos melhores, significa apenas que continuamos o mesmo trabalho que foi iniciado na altura de Abraão, de tentar trazer a bênção de um bom relacionamento com Deus ao mundo que está à nossa volta. Pastor Dário, muito obrigado pelas suas opiniões, pela sua partilha. Creio que foi muito bom, da minha parte foi muito bom estar aqui consigo. Obrigado eu pelo convite. E convidamos todos os irmãos e todas as irmãs a poderem ler a Escola Sabatina nas suas casas, para debatermos também no próximo sábado na igreja, e claro está, a acompanharem na próxima semana a próxima edição do Palavras Cruzadas. Desejamos a todos uma feliz semana. Boa semana e um bom sábado. Estar com todos.